heavy workload. Hardly any private life. Lots of responsibility. Always pushed to the limit. Whenever I ask doctors and nurses why they take all of that on, they often say, because what I do has meaning. Meaning for the lives of others, and therefore for my own life as well. As a global forum for medical specialists, we asked ourselves, how can we most effectively support the work, ambition, and dedication of these individuals? We sought out dialogue. We listened, and we understood. With a supportive exchange among medical professionals who network their knowledge around the globe, so that they maintain their expertise at the highest level for their entire lives. With disciplinary approaches that promote specialization without losing the perspective on medicine as a whole. With smart, modular concepts that are compatible with the busy lives of medical practitioners and nurses. With offerings whose contents provide answers for the reality of everyday medical life. With a growing perspective on trends that enables medical practitioners to already prepare for future challenges today. In close dialogue with renowned specialist companies that bear testimony to the quality of the offers. With inspiring forms of learning that don't just convey knowledge, but make it an experience for the senses. And with innovative teaching methods that prepare you not just for tests, but for life. Nurses and care assistants, physicians and hospital managers, and the people who work in the home healthcare services sector. All of those who teach and learn at the Escalop Academy share a passion for excellent medicine and very high personal standards. We invite you to join in a dialogue about health and medical care. A dialogue that is dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Diálogo dedicado a la vida. Dialog посвященный жизни. Dialog, dedikasi bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue, dedicated to life. الحوار مكرسة للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog pro život. 对话致力于生命。Dialogue, dedicated to life. Get connected with the Escalop Academy. Boa noite a todos. Vamos dar início ao Diálogo Digital, Soluções para Cirurgias Complexas do Quadril. Eu sou Natália Macedo, sou especialista de produto da Vibral. E em nome da Academia Escolap, gostaria de agradecer a todos os participantes, em especial aos médicos especialistas que irão compartilhar conhecimento conosco esta noite. São eles, o Dr. Edmilson Taquerreiro Takata, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, SBOT, e membro da Sociedade Brasileira de Quadril, SBQ. Ele é chefe do grupo de patologias quadril adulto da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Teremos o Dr. Arlindo Rincon, cirurgião do quadril, membro da SBOT e SBQ, coordenador do grupo de pelve quadril do Hospital Pasteur, no Rio de Janeiro, e diretor técnico do Hospital Municipal Barata Ribeiro, no Rio de Janeiro. Também teremos o Dr. Cristiano Saliba Uliana, cirurgião do quadril, membro da SBOT e SBQ, coordenador do serviço de quadril do Hospital Evangélico Mackenzie e coordenador do grupo de pelve acetábulo do Hospital do Trabalhador. Nossos espectadores poderão enviar perguntas via chat durante toda a apresentação. Em função do tempo, apenas algumas delas serão respondidas ao vivo no final da nossa live. Aos demais, terão suas respostas enviadas por e-mail posteriormente. Ao término desta transmissão, pedimos gentilmente que respondam a uma rápida pesquisa de satisfação para garantir seus certificados de participação. Vale ressaltar que, em breve, disponibilizaremos a gravação desta live por e-mail para todos os inscritos e no canal da Vibral no YouTube. Um excelente evento para todos. Dr. Edmilson, a palavra é sua. Natália, muito obrigado.
Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer primeiramente a Esculap Academia pela oportunidade. E hoje a webinar se refere à revisão de artroplastia total do quadril, né, em casos complicados. Obrigado também ao Dr. Arlindo Ricon, que se dispôs também a mostrar alguns casos aqui para discussão, e ao Dr. Cristiano Saliba. Então, vou começar aqui falando da técnica operatória, que mais para as pessoas tomarem ciência do que existe e do que dispomos aqui para fazer essa cirurgia. Bom, essa prótese é uma prótese de revisão, como já estamos falando, né? Nós vamos falar de dois materiais aqui em questão, que é a haste de revisão modular, né, que não sei se muitos já devem conhecer, porque várias empresas já têm um similar muito parecido com esse tipo de haste de revisão, porém ela tem essa particularidade, né, que antes não era modular, mas tinha esse sistema de travamento, né, e apenas a estabilidade rotacional que aumentaram um pouquinho as suas ranhuras. Então, é uma prótese modular com hastes retas e curva. Existe várias combinações possíveis, né, tanto na parte proximal e distal, e o componente proximal ele é coberto de plasmapore. Existe essa estabilidade rotacional, eu vou mais para frente mostrar em detalhe como é a distribuição em estrela que existe, né? Com relação aos testes, né, tem uma particularidade que você tem múltiplas oportunidades de teste de redução. Você consegue montar, né, antes de solicitar a haste definitiva, várias hastes de testes que você já tem no próprio instrumental. Vou falar antes da Structan, que na verdade ele é um material que veio para solucionar alguns casos que não seja, veja bem, fique bem claro que não seja para situações de descontinuidade pélvica, e sim naqueles casos que houve assim uma perda óssea importante, principalmente da parte superolateral, né, que você consegue colocando essas cunhas, como está aqui na fotografia, diminuindo essa perda óssea e fazendo com que você consiga colocar um acetábulo no seu sítio original, ou seja, no centro de rotação, como está nesse caso aqui, que houve uma soltura numa prótese que aguentou quase 20 anos, né? Só que houve uma perda superolateral. Vocês imaginem se você, nesse caso aqui, se não tivesse uma cunha aqui para suprir essa perda aqui superolateral, não seria possível fazermos uma artroplastia que não seja de uma forma correta, tá? Você estaria com essa haste um pouquinho mais verticalizada e não seria possível fixar como está fixado desta maneira quando se coloca uma cunha aqui superolateralmente. Essas cunhas têm uma particularidade que notem aqui que você está vendo um acetábulo 52 e essas cunhas, né, indo de 48 até 56, né, ela cresce de 4 em 4, né, e você consegue, a partir de um acetábulo, por exemplo, 52, chegar até uma cunha 56 aqui, conseguindo que case a sua circunferência aqui na parte externa aqui. Com relação aos tamanhos possíveis, né, eu vou aqui falando aqui um pouquinho dessa programação, por exemplo, nesse caso aqui, uma perda importante, e fizemos aqui uma programação com a impressão 3D, que eu acho que fica muito mais fácil e uma programação muito mais segura com relação no auto-operatório, né? Aqui, quando você faz a cirurgia nesse osso aqui com impressão 3D, calculamos aqui uma cunha 56 com 30 de espessura, tá? Que é uma das cunhas maiores que tem, que é de 30.
e um acetábulo aqui de 54 milímetros de diâmetro. Notem aqui que cobre perfeitamente essa falha importante que você tem, né? Quando você faz esse tipo de programação, fica bem claro como você deve fazer. Então, o tamanhos e combinações, né? Lembrar vocês que as cunhas começam em 48, notem que cresce de 4 em 4 e vai até 68, e é possível fazer, né, uma combinação, por exemplo, do 52, você consegue colocar desde uma cunha 48 até uma cunha 56, por exemplo. Tá? Em relação à haste, né, notem aqui, como eu falei para você, que a estabilidade rotacional é através dessas ranhuras que tem. Anteriormente, as ranhuras eram menores, agora tem essa quantidade de 8 ranhuras na parte distal desse componente aqui. Como é modular, aqui é uma foto aproximada do plasma core. E ela tem essa particularidade aqui. Você pode tanto escolher hastes retas como hastes com anticurvatura. Vou discorrer aqui um pouco, né, como você faz a escolha de uma reta e uma curva. Obviamente, grande parte dos cirurgiões aqui, dos que estão assistindo, eu estou vendo que tem bastante especialistas já, então, apenas para deixar claro de como a gente faz esse tipo de escolha. Outra particularidade é que quando você vê alguns cirurgiões dizendo que eles montam dentro do paciente, né? Então pode ser feita uma montagem intraóssea ou extraóssea. Aqui mostrando, né, de como faz essa montagem. Então você faz a fresagem distal, né, faz a fresagem proximal, monta aqui uma fresa já como se fosse o tamanho da prótese, mas na hora de colocar a prótese definitiva, coloca-se o componente distal, depois coloca-se o componente proximal e trava desta forma como está aqui, com essas chaves aqui. Eu acho um pouco complicado, porque o engenheiro, quando ele idealiza isso, né, ele não está pensando que tem sangramento, tem músculo aqui do lado, que muitas vezes atrapalha aqui essas chaves aqui, que ela um gira ao contrário da outra para dar o travamento. Então, eu prefiro fazer a montagem fora do paciente, ou seja, faço toda a sequência de fresagem, então monto a fresa definitiva, né, com o número que provavelmente eu vou solicitar. Se essa fresa aqui definitiva, ela desce de uma forma correta e dá um travamento importante aqui, cobrindo toda a falha óssea, aí solicito a prótese, monto ela definitivamente fora do paciente e introduzo ela. Tá? Detalhe que sempre você faz desta maneira aqui, né? Aqui seria de uma forma a colocar o componente definitivo antes de montar. Como eu faço a montagem fora, então sempre eu monto uma fresa como está aqui, né? São as fresas que têm essas raspas aqui. Existe a opção de você só fazer com a parte lisa. Normalmente eu faço isso para fazer um teste, né? Porque às vezes, se você fica colocando várias vezes, você vai alargando o canal e a tua prótese pode ficar folgada. Então, às vezes, quando eu tenho que fazer muito teste, eu tenho usado uma haste uma haste lisa, sem essa ranhura aqui que é de fresagem. Tá? Mas, enfim, o número da fresa, quando ela está entrando aqui, é o número definitivo, que é o que eu faço quando eu tenho uma revisão, eu faço uma montagem fora do paciente e depois eu introduzo ela. E sempre deixo calibrado, né, para o duplo bloqueio ou único. Tá? É importante que você deixe calibrado, né, para que você não tenha dificuldade na hora de passar os bloqueios. Com relação aos bloqueios, né, eu acho uma coisa bastante importante que muitas vezes deixamos de fazer o bloqueio, mas eu aprendi uma coisa, que a gente não deve ter medo de bloquear, porque muitas vezes você se arrepende de não ter bloqueado. Esse é um caso, né, que colocaram uma haste reta num caso que necessitava de uma haste muito longa, né? E notem aqui que isso acontece com frequência se você utiliza uma haste reta
né, numa situação que você necessita de uma haste muito longa. Então, ela vai sair aqui anteriormente, isso não é bom. Tá? Então, revisamos aquele caso, uma haste curva, né? Notem aqui que bloqueamos, né? Quando a gente coloca o bloqueio único, é sinal que temos uma quantidade de osso proximal suficiente para que haja uma osteointegração e que essa prótese, a parte superior, não vai estar com instabilidade. Aí, acho que estamos autorizados a colocar um único bloqueio. Porém, né, você tem que ter essas em mente, né, o que tem de haste reta e o que tem de haste curva. Tá? A parte proximal quase não muda, ela sempre tem assim, em P1, P2 e P3, que é uma crítica que muitos fazem, né, porque a parte proximal é relativamente grande, principalmente para os nossos pacientes, né, que a gente tem muitos pacientes pequenos, que às vezes uma parte que tem 17 milímetros, a parte proximal, às vezes não é compatível com um paciente muito pequeno. Tá? A parte distal, principalmente nas hastes de 200 milímetros, notem aqui que começa com 12 milímetros, tá? E vai até 300 milímetros quando você tem a parte distal de 12, 14 até 24 milímetros, você consegue ter nessas medidas. As hastes anticurva já mudam um pouquinho, né? Notem aqui que nem todas elas têm, né, a parte distal com anticurvatura. Né? A 200 começa na 240, a 200 é sempre reta, né? E a 200, notem aqui que vai só até a 14. Tá? A partir do 280 você tem quase todos os números. As maiores, 360 e 400, vocês notam que não tem 12 milímetros, porque não justifica que quase nunca você vai ter, né, alguém precisando de uma haste de 300 milímetros utilizar 12 milímetros. É muito raro isso, você ter uma condição nesse sentido. Então, casos como esse aqui, que a gente teve que fazer isso aqui é uma coisa que é uma técnica que eu faço, né, eu nunca vi descrito aqui, que a gente faz uma osteotomia transversa bem aonde tem o manto maior de cimento, onde está terminando, né, a parte final da haste, e a gente tem uma facilidade maior para tirar, sem fazer a osteotomia do fêmur. Nesses casos, você está autorizado a colocar uma haste reta, porque não vai ter a anticurvatura aqui atrapalhando. E, detalhe, sempre faça duplo bloqueio. Notem aqui que depois de algum tempo já consolidou, né? Devido ao quê? A um silêncio que você faz aqui colocando duplo bloqueio. Tá? Se você coloca um só, né, essa haste aqui ela vai ficar dançando aqui em cima desse parafuso e vai ter mobilidade e você não vai ter a consolidação. Então é importante que tenha esse duplo bloqueio. Tá? Outra coisa que a gente tem que ter em mente, as hastes retas, né, você tem, né, as fresas retas aqui como está na figura. Tá? É importante, né, utilizar sempre nas fresas, as fresas flexíveis que vêm aqui com essas brocas só com a cabeça que vai aumentando de diâmetro. Tá? Notem aqui que vai até 24 milímetros e ela tem um guia de nitinol que entra dentro do canal para que você faça a fresagem obedecendo a anticurvatura do fêmur. Nunca usar essas fresas retas aqui, né, achando que você vai conseguir obter a anticurvatura corretamente. Normalmente não acontece isso. Então, utiliza primeiro essas fresas flexíveis, depois monta a fresa, né, de uma maneira que tenha anticurvatura para que você consiga fresar adequadamente e também fazer o teste para ver se a sua prótese definitiva vai suportar. Outra coisa importante nesse tipo de artroplastia é que você tem vários templates aqui que são a cópia da prótese definitiva, principalmente da parte proximal, que você faz os testes, né, para que você consiga saber qual o componente proximal a ser solicitado. E eles são divididos em verde, amarelo e azul, como está aqui na figura, né, fazendo com que você saiba
o tamanho correto para que você não abra nenhum implante definitivo de maneira incorreta. Lembrar para vocês que as cabeças de metal de 22 milímetros só é possível, né, confeccionadas em isodura, ou seja, em aço inox. Né? As demais de cerâmica é possível a partir do 28, não existe cabeça 22, né, para que você coloque, principalmente nos casos de revisão, 28, 32 e 36. Né? Um detalhe que a partir do 32 você tem, né, o extra longo aqui, né, 32 e 36, e as cabeças de revisão. A cabeça de revisão é aquela cabeça que tem o sleeve. Quando o cone Morse estiver danificado, você utiliza desse tipo de artefato aqui, que é uma luvinha que você refaz o cone. E nos casos de descontinuidade pélvica, há necessidade de utilização desse tipo de anel de reconstrução, coisa que eu particularmente não gosto muito, mas há casos que há necessidade. Então, aqui um exemplozinho com relação à anticurvatura, né? Nota aqui que já era um caso de revisão, foi uma perda rápida, né? Revisaram e essa haste acabou migrando. Optamos, não fomos nós que operamos, esse caso chegou assim para a gente, e operamos com uma haste anticurva. Notem que vem muito próximo ao joelho, com duplo bloqueio. Duplo bloqueio por quê? A parte proximal, notem para vocês, que já tinha essas amarrilhas aqui, mostrando que já tinha uma fratura aqui na cirurgia anterior, e tinha uma falha importante aqui, notem que a parte medial aqui quase não tinha osso. E evoluiu bem desta forma aqui, com fixação no acetábulo, não era o problema, aparentemente parecia que era um problema, mas foi resolvido desta maneira aqui. E aqui um caso mais simples, né, que era uma haste mais curta, a gente resolveu tirar porque o cone não batia, colocamos o acetábulo, apesar de ter toda essa parafernália aqui, não foi necessário, a gente resolveu com o acetábulo 64, né, que é um dos penúltimos, né, existe até o 68, e a parte proximal nota que é um fêmur reto, tá? Como a parte aqui tinha um osso suficiente, então colocamos só um bloqueio distal por medida de segurança, então não há necessidade de um duplo bloqueio. Apenas quando você tem uma haste mais longa, eu acho que é necessário você colocar duplo bloqueio para que a haste não fique balançando proximalmente. Bem, era isso que eu tinha de falar para vocês. Muito obrigado. Obrigado aos participantes desse webinar. E agora é com você, Ricon, para apresentar aí alguns casos, nos brindar aí com alguns casos para nós e para a plateia aí que está nos assistindo. Oi. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Estou transmitindo agora? Ok. Bom, gente. Pessoal, se alguém tiver alguma perguntinha, vai mandando aí no chat para que a gente possa responder para todo mundo. E aí? Não vê? Ok. Ok. Enquanto... Desculpe, tá? É só para a gente poder... Estou tentando aqui. Tentando entrar aqui agora. Muito bem. Acho que agora vai. Vamos? Ok. Então, uma boa noite. Desculpem a confusãozinha aí. Essa apresentação eu fui convidado, eu agradeço o convite da Escolar Academy. O objetivo é a gente discutir alguns casos. Tinha vários casos para apresentar, mas eu selecionei
2 casos, até pelo tempo que a gente tem também, que ainda tem o Cristiano também vai apresentar os casos dele. E esses 2 casos são de uma relevância para mim, para que a gente possa discuti-los de uma forma bem tranquila e bem rápida. Bom, então vamos lá. Esse é o primeiro caso. É um paciente de 65 anos, fotógrafo, obeso, fumante, diabético, tipo 2, hipertensão controlada, um cara estressado, né? As queixas dele, ele veio a mim encaminhado a uma dor moderada nesse quadril esquerdo após uma artroplastia primária. Ele refere ter havido uma fratura periprotética intraoperatória não identificada lá no pós-operatório imediato. Ele não consegue deambular sem muletas e ele relata ainda um encurtamento, uma instabilidade ao caminhar e executar movimentos, inclusive levantar e sentar. E ele já veio com informação, provavelmente passou já em outros colegas, que o acetábulo dele estava muito verticalizado e que essa questão ele queria também corrigir, porque tinha sido passado a ele que isso geraria um desgaste mais precoce do componente dele. Então, assim, a gente criou algumas questões, né? E aí esse diagnóstico, para a gente raciocinar, né, seria um afundamento desse implante por uma fratura com afrouxamento da haste, uma verticalização do acetábulo, seria o ponto principal ali, um afundamento dessa haste com uma implantação secundária, quer dizer, ela fixou secundariamente, uma fratura periprotética pós-operatória e não intraoperatória, talvez sim, talvez não, sei. Um comprometimento de ambos esses componentes, uma haste afundada e fixada secundariamente, com uma relação biomecânica ruim, né? O componente acetabular está verticalizado, colocando em risco esse liner, quer dizer, um desgaste precoce ou uma quebra, né? Então, a ideia é que vocês questionem isso, interajam com a gente, né, para que isso se torne mais dinâmico. A gente gostaria que vocês fizessem as perguntas, né, colocassem no chat. Né? É importante isso para esse modelo de webinar. É importante essa troca, essa interação. Né? Então, assim, vamos lá. Vamos questionar, vamos perguntar, vamos conversar. Né? O que vocês acham? O quiz está aí para vocês verem. Vamos votar. A gente tem um tempinho para votar. Isso é importante, como eu falei, para que a gente tenha exatamente essa metodologia atualizada, para que a gente consiga fazer mais e mais outros webinars. Isso nos ensina como é que essa interação ela acontece. E basicamente depende do pessoal fazer. Né? Não adianta a gente ficar aqui só falando, né? E vocês também só ouvindo. Então, essa troca é importante. Tudo bem aí? Como é que a gente está de... a gente só tem 19% votando, gente. Vamos lá. Vamos votar aí. Vamos ajudar. Vamos participar. É importante para a gente. Então vamos lá. Edmilson, se quiser falar alguma coisa, Cristiano também. Não é, porque é um caso extremamente complicado já, né? Porque quando você coloca situações como essa, mesmo até o especialista, ele fica em dúvida o que aconteceu, né? Mas, enfim, aparentemente a gente consegue ver, principalmente no perfil aí, que houve alguma fraturinha aí, não sei se foi imediatamente a cirurgia ou depois, né? Muito bem. Ó, aí 60. O quiz aqui, Ricom, 17% responderam que foi afundamento do implante femoral por fratura,
porque eu também acho que foi isso. Verticalização do acetábulo, 13%. Fratura periprotética pós-operatória, 9%. 61% comprometimento de ambos os componentes. Muito bem. Então, vamos lá. Então, qual seria a sua conduta no caso aí em questão? Né? A gente faria a fisioterapia só com fortalecimento muscular, uma troca de componente femoral com uma haste polida, trocava o sistema de não cimentado por cimentado, uma troca do componente acetabular e do femoral com um sistema híbrido, uma troca com componente acetabular primário, uma haste de revisão não cimentada, uma troca do componente acetabular com cunha, para poder melhorar um pouco ali, e haste de revisão. Né? Então, vamos lá. O que vocês fariam aí? Você veja como é legal quando as pessoas votam, né? A gente tem uma ideia assim que muitas vezes todo mundo pensa parecido, mas veja como deu diferença no teu primeiro quiz. 60% das pessoas escolheram um, mas 40% foram distribuídas entre as outras opções. Então, incentivar realmente as pessoas a participarem, porque frente a esses dados a gente pode ir comentando, tirando dúvidas para cada um. Existe um box na tela da audiência com o box de pergunta também, se vocês quiserem perguntar, na hora a gente responde aqui já para vocês, qualquer dúvida que tenha ficado. Mas o quiz realmente é muito interessante, que a gente imagina que vai dar mais 100% e na verdade deu aí 60, 40. Olha aí, ó. Só 3% indicam fisioterapia e fortalecimento, 3% troca do componente femoral, 13% troca do componente femoral do acetabular, 5% troca do componente acetabular. Agora, acho que deve estar faltando aqui. 23% eu acho que troca tudo, né? 23% troca tudo. Troca o acetabular com cunha e revisão. E agora aumentou. 57% aqui troca o componente acetabular. O pessoal está mais. 42% votaram, né? Lá estava 30 e pouco só. Está melhorando. Vamos lá, rapaziada. Vamos perder a timidez. Vamos seguir em frente aí? Então? Vamos seguir aqui, ó. Então, assim, só para a gente concluir um pouco mais. Então, a gente tinha, naquela primeira imagem, a gente tinha uma dúvida em relação à haste estar solta ou não, né? Então, a gente vê essas áreas de solda, né? O spot weld, que demonstra que existe essa osteointegração. Então, isso meio que já faz com que a gente entre na cirurgia pensando que essa haste esteja fixa, né? Esteja fixa ou fixada, né? Então, também existe mais uma questão que é trocar esse acetábulo, né? Horizontalizando ele e trocar a cabeça por uma mais longa, sem mexer na haste. Então, são muitas as opções, varia muito do cirurgião, do que ele dispõe, né? Da experiência dele. Sempre trocar uma haste fixa é um pouco mais complicado, né? Então, vamos lá. A solução que eu tive lá no dia foi submetê-la a uma osteotomia estendida, um Wagner modificado, para a retirada da haste, que estava fixa, mas ela estava funda e não dava para a gente acessar muito bem aquele acetábulo. O paciente tinha uma compreensão física um pouco difícil para a gente conseguir manter aquela haste, e seria um risco. Era um paciente questionador de muitas coisas e talvez deixar um sistema que inicialmente falhou não fosse o ideal. Então, foi feita a troca, né? Essa é a radiografia, e aí vão duas coisas importantes que eu coloquei aqui, que o Edmilson tocou no ponto da técnica. A primeira é que a cirurgia foi um pouco cansativa para retirar aquele acetábulo, e aí a gente coloca a haste femoral, faz a osteotomia, coloca a haste femoral,
e foi o preparo com uma fresa reta, né, que gerou isso aqui, mas a gente acabei percebendo durante que estava havendo uma certa dificuldade da fresa avançar, e aí fizemos a imagem com intensificador e percebemos essa alteração na cortical, e aí coloquei uma haste mais longa para que bypassasse aquela região para deixar mais segura aquela área. E optei no momento que a haste estava bem firme para não colocar bloqueios, até para a gente poder ir mais rápido também, enfim, a condição. Mas a haste deu uma pequena afundada, né? Ela deu uma pequena afundada, parou o afundamento, mas ela deu um subsidezinho que não comprometeu a estabilidade, mas me fez manter o paciente mais tempo com muletas, né? E isso é uma coisa que a gente precisa também conversar com o paciente para ele entender. Ele entendeu perfeitamente, aí já está resolvido o problema. Em relação às osteotomias femorais, existem vários princípios que a gente precisa seguir. 2 princípios seriam os mais importantes e eu queria ver de vocês aí o que vocês acham que seriam, quais seriam os 2 princípios aí mais importantes, ou se vocês quiserem só o princípio mais importante, né, também essa opção aí, eu acho que não fica no quiz. Então, preservar o aporte sanguíneo e a gente evitar fraturas no fragmento osteotomizado, né, para microfragmentar ele e ficar muito cominutivo, depois para a gente fechar isso é um pouco mais difícil. Uma fixação rígida dessa osteotomia, com cabos travados ou não, cerclagens comuns, ou placas, né? Existem casos relatando o uso de placas proximais de fêmur para poder dar mais apoio, né? A gente tem pelo menos aí 6 centímetros, a literatura de 4 a 6 centímetros de área de contato rígida entre a prótese e o cilindro, para que você tenha uma estabilidade distal inicial já importante, e fechar essa osteotomia antes do preparo do componente femoral. Tem autores e alguns cirurgiões que gostam de fazer isso para que a prótese fique mais anatômica possível dentro do cilindro ósseo que você já reconstruiu e conseguiu fechar primariamente. Então, vamos lá, vamos ver o que é isso. Vamos ver? Vamos votar aí, gente. Importante essa votação, isso faz parte desse modelo, como a gente falou, né? Traz para a gente também a oportunidade de a gente discutir, passar conhecimento e receber conhecimento também dos colegas que estão aí. Essa troca é importante. Quiz encerrado. Vamos lá. Olha só, 32% preservar o aporte sanguíneo, 20% evitar fraturas do fragmento osteotomizado, 12% fixação rígida da osteotomia com cabos travados ou não, 4%, 6 centímetros de área de contato rígido entre a prótese e o cilindro ósseo, e 32% fechar a osteotomia antes do preparo do componente femoral. Aí ficou entre a preservar o aporte e o fechar a osteotomia. Ricom. Vamos lá. Então, acho que preservar o aporte sanguíneo é o principal para que a gente tenha um sucesso ali. É claro que todos são importantes, né? Você evitar uma fratura do fragmento durante a osteotomia, então a gente tem que ter paciência para fazer essa osteotomia, né? A técnica é bem descrita, tanto a do Wagner quanto a do Young é modificada, né? A gente tem que ir lá com a serrinha ou com burr, e o osteótomo, os osteótomozinhos, e tentar com bastante carinho, né? Tem gente que faz com broca, faz uns furinhos e depois vai complementando com osteótomo para não queimar o tecido ósseo, para facilitar. Então, são várias essas técnicas aí. O fechamento do tubo ósseo antes de colocar a prótese seria o ideal, né? A gente conseguir isso, mas nem sempre a gente tem um posicionamento até do paciente. Às vezes você já abre direto a osteotomia, já vai direto para a osteotomia e não vai para abrir a articulação, você já abre como se fosse um outside in. Você abre ali o fêmur e dali você já cai dentro dessa etapa. Você tira a haste e já cai dentro dessa etapa. E depois a tua preparação é para o tubo distal e aí fecha o envelope já com a prótese ali dentro.
né? Muito bem. Então, o aporte sanguíneo, no nosso entender, é o mais importante, né? Obrigado a todos que votaram aí. Vamos para o caso 2, que é um caso um pouquinho mais difícil. Então, a paciente idosa, 83 anos, sofreu uma queda domiciliar, morava numa cidade um pouquinho afastada do centro do Rio de Janeiro. Com essa imagem, foi um raio-x domiciliar, é um raio-x que não tem uma excelente qualidade, mas dá para a gente discutir bem isso daí. Ela já tinha feito uma revisão prévia, na qual tinha sido colocado uma prótese não cimentada, que afrouxou e aí colocou cimentou isso daí. Foi outro colega que fez. Ó. Não fui eu, senão a gente teria já dito aqui no nosso relato. Então, aqui é uma opção de tomografia 3D, para a gente poder ver também como é que está essa zona interna ali da pelve, toda o componente intrapélvico, né? A gente vê ele ali, totalmente migrado lá para dentro, com cimento, né? Uma grande quantidade de cimento ali dentro. Então, qual seria a sua ideia na solução desse caso? Uma revisão, luxando essa prótese, através de um acesso convencional, tentava reduzir, revisão através de um acesso convencional associando uma osteotomia tipo Wagner, por exemplo, e esse outside in, retirando a haste e a copa. Uma revisão com duplo acesso, você posiciona em lateral, associa um acesso inguinal e vai dissecando a parte interna da pelve para tentar chegar lá, para guiar essa saída. Né? Retirar o fêmur, o acetábulo, deixar sem prótese, fazer como se fosse um Wilderson, pela idade da paciente, ou uma revisão com duplo acesso, retirando com um acesso de estopar modificado para a copa acetabular que está lá dentro, na tentativa de preservar esses vasos internos ali, as ilíacas, as tratórias, enfim, né? A corona mortis, tudo que está ali. Uma osteotomia trocantérica femoral, uma osteossíntese acetabular com placas. Então, aqui é para a gente ver que os vasos ilíacos, eles ficam muito próximos, muito ali dentro, né? Ok. Então, vamos lá. Vamos tentar votar em relação a isso daí, para a gente poder ter uma ideia do que vocês entendem que seria a solução para esse caso. Mais uma vez, a gente pede aí para vocês votarem, porque isso faz parte desse nosso modelo, né? E através dele que a gente consegue discutir. Quando não vota, fica uma coisa muito uníssona e não é o objetivo. Muito bem. Encerramos ali. Tem uma pergunta. Vamos ver o que o pessoal votou aí. Pessoal, 32% votado, 44% revisão, luxando a prótese através de um acesso convencional, 26% revisão através de acesso convencional associado à osteotomia de Wagner, 7% acesso duplo, posicionamento em lateral, 0 retirar o fêmur e o acetábulo e deixar sem prótese, ninguém votou nessa opção, e 22% revisão com duplo acesso. Muito bem, então vamos comentar isso daí. Essa retirada através do acesso convencional, ela é muito complexa e muito perigosa, né? Exatamente porque você tem os vasos ilíacos e o cimento, fica tudo muito agarrado ali. Então, na hora que você puxa, aquilo tentando puxar ele pela convencional, por fora ali, você às vezes não tem nem como retirar. Ele não tem uma largura que você consiga retirar, já tem muito tecido mole ali, enfim. Então, o ideal, nesses casos, no meu entender, é sempre a gente fazer a retirada pelo acesso de estopar modificado. Então, como mostra aqui, né, o lado direito é o lado que a gente precisa abordar, então a gente faz o estopar à esquerda, porque daqui a gente tem acesso
para a parte interna da pelve, da lâmina quadrilátera. Né? A gente usa esse acesso também para fazer a síntese de acetábulo da lâmina quadrilátera. Né? Precisa ter alguns afastadores, óbvio, mas os afastadores normais que a gente tem para prótese quadril a gente consegue fazer, mas é uma técnica que não é difícil. Mas se você não tem experiência, chama um cirurgião geral, amigo, ou um urologista, ou um vascular, enfim, chama um colega cirurgião geral para te ajudar, né, para tirar esse material daí de dentro. Porque você tirar por fora vai ficar um pouco complicado. Né? Então, aqui é só para mostrar algumas coisas. A gente tem a visão do estopar, lá dentro aquele cimento, a peça, ali a peça saindo. Isso era um vídeo, mas eu fiquei com receio do vídeo não rodar na hora, que às vezes acontece isso até em eventos comuns, né? E aí a gente então foi passo a passo aqui. A peça saindo, ali está o acetábulo na minha mão, com o clamp segurando, o mato segurando, os afastadores, e vocês notem que ela estava lá dentro e olha o tamanho desse cimento que estava ali dentro, comprimindo tudo. Né? Então, para você puxar ele por fora é muito arriscado mesmo. Um grande risco de lesão, e se lesar uma ilíaca dessa, a paciente, muitas das vezes você não consegue que o paciente saia vivo de sala, porque sangra demais. E essas são as imagens pós-imediato. A gente colocou um anel de reforço, uma haste de revisão da Prevision. A gente fez a osteotomia para tirar aquela prótese, era uma prótese não cimentada também, inclusive a haste femoral era não cimentada. A gente conseguiu fazer com uma osteotomia mais curtinha lá em cima, é uma osteotomia só da parte anterolateral do trocânter maior, você tira a parte do glúteo médio ali, roda e você consegue sacar a prótese. A gente já tinha tirado o componente em primeiro tempo, o componente acetabular, e aí ficou ali. Né? Então, o resultado pós-operatório imediato foi isso: foi a retirada do cup, a fixação das fraturas do ilíaco, porque tinha a fratura da coluna posterior, tinha a fratura da lâmina quadrilátera, uma enxertia. A gente usou um anel de reforço exatamente por essa descontinuidade pélvica associada a essas placas. Não dava para colocar cunha, não dava para colocar nada. Fizemos um enxerto de fundo, uma haste Prevision e uma cerclagem daquela osteotomia. Lamentavelmente, essa paciente, no 5º dia de pós-operatório, a broncoaspirou durante uma refeição assistida pela cuidadora e ela complicou, foi para a CTI e foi a óbito no 7º dia. Então, a gente não tem, infelizmente, a imagem, mas o objetivo era mostrar exatamente a retirada pela via de estopar, que ela é, no meu entender, o ponto mais importante para esse tipo de paciente. Ok? Gostaria de agradecer a participação de vocês. Só lembrar, Nicão, nesse caso aí, não sei se todo mundo percebeu que o acetábulo, ele era um acetábulo sem cimento e foi cimentado, mostrando exatamente que deve ter tido uma guerra ali para poder fixar, né? Então já começou ali com algum problema intraoperatório desde a primeira cirurgia, né? Exatamente. Muito bem. Tá. Então vamos ficar nos 2 casos, porque eu acho que já está de bom tamanho. Gostaria de agradecer a vocês aí as questões, né? E vamos passar para o Cristiano. Bom, eu estou aqui à disposição de todos. Obrigado. Beleza, pessoal. Obrigado. Bom, queria primeiro cumprimentá-los, aos meus colegas Edmilson, Arlindo, e também a Academia Esculap, primeiro pelo primeiro webinar que faz no Brasil, que sem dúvida nenhuma é uma alternativa que veio para ficar do ponto de vista educacional. Então, assim, é uma satisfação estar aqui com vocês. A gente vai passar, então, alguns casos aqui para a gente discutir. Eu quero lembrar mais uma vez que, como esse é um webinar que a gente tem essa possibilidade de discutir, fazer perguntas, e a gente tem essa alimentação da informação pelo pessoal técnico, que tem bastante ortopedista especialista em quadril, com experiência, e pessoal também que está mais começando na R4, especialização. Vocês têm um canal absolutamente aberto de perguntas conosco. Se vocês quiserem fazer perguntas referente aos casos, a gente para e conversa. A gente recebe essas perguntas na hora, e também, se tiver alguma pergunta conceitual em relação a dificuldades e dúvidas que vocês já tiveram, essa troca de experiência, também fiquem bem à vontade. As perguntas lá são anônimas, também
a gente não vai falar nome de ninguém, a não ser que vocês queiram, aqui é o fulano de tal lugar, eu tive esse problema, mas para a gente também ir dormir hoje sabendo que o webinar realmente valeu a pena, para tirar as dúvidas em relação às técnicas aqui das hastes, dos acetábulos, enfim, a gente queria deixar o canal realmente bastante aberto para vocês. Então, em relação aos meus casos, já que nós estamos falando aqui de um webinar de fraturas, de artroplastias complexas do quadril, eu peguei um dos 3 casos que me deixaram absolutamente sem dormir, e ainda me deixam às vezes, durante anos, e esse aqui é um primeiro caso que eu vou mostrar para vocês, que eu tratei ali no Hospital do Trabalhador, e ele chegou para mim, esse paciente na época tinha 18 anos, e ele havia tido essa fratura há 3 anos e tratado em outro serviço, aqui no interior do Paraná. Lá na época ele tinha tido um diagnóstico de fratura acetabular, e eu até peguei o raio-x dele uma época, e ele tinha, na verdade, 2 Feldstein, assim, no meio do colo do fêmur. Vocês podem ver que existe até uma osteólise ali no colo do fêmur, e esse Feldstein, eu não sei o que estavam fazendo lá, mas acho que era uma tentativa assim desesperada de manter esse quadril reduzido, alguma coisa assim. Mas enfim, acabou que esse paciente não foi tratado, 3 anos se passaram e esse paciente chegou para nós já com queixa de dor, né? Ele tinha uma dor muito grande, muita dificuldade para locomoção e dependente de muletas. Então ele não conseguia realmente caminhar sozinho, um paciente de 18 anos, muito ativo. E nessas imagens eu queria pedir a ajuda do Edmilson. Primeiro, Edmilson, lá no teu consultório, eu considerei, assim, sem ver a tomografia, uma descontinuidade pélvica no começo. Te parece uma descontinuidade pélvica, Edmilson? Você vê que eu deixei ali o alário obturatriz, não é a melhor qualidade que nós gostaríamos, mas já tem muito tempo esse raio-x, foi isso que eu consegui. Se quiser tecer alguns comentários, como que você classifica esse defeito acetabular, Edmilson? Eu já tinha visto esse caso antes, mas eu considerei que, na verdade, houve uma ruptura aí da parte anterior, né? Não sei se na tomografia, eu não estou lembrado se você fez, mas eu não consideraria aí como uma descontinuidade pélvica, não. Eu acho que não. Aparentemente parece que não. A parte posterior parece estar íntegra. Pois é, eu vou mostrar aqui para vocês. Então ele está, sem dúvida nenhuma, com uma luxação central, certo? Então, normalmente, como conceito, a gente tem essas luxações centrais em fraturas das 2 colunas, né? Sejam as fraturas transversas do acetábulo, sejam as fraturas em T ou mesmo em dupla coluna. Quando eu vi aqui o obturatriz, que me mostrou a coluna posterior, então a cabeça estava aqui na cara da coluna posterior, e a coluna anterior, Edmilson, aqui, ó, na tomografia, depois ele me mostrou que ela era íntegra. E realmente eu também achei como você, quando eu vi o raio-x, eu falei, isso é uma descontinuidade pélvica, ponto final. Mas no final das contas, eu não achei essa tomografia, mas podem confiar em mim, na reconstrução 3D ele mostra a coluna anterior ainda íntegra. Então ele tinha uma fratura da lâmina quadrilátera e de toda essa coluna posterior. Então, o que eu planejei para ele? Foi a primeira cirurgia. Eu fiz lá em 2016, a gente fez um acesso posterior, porque então eu considerei uma pseudoartrose aqui da coluna posterior. Aí eu pedi enxerto de banco e eu usei, aqui vocês conseguem ver que existe uma falha. Então, aqui que era a pseudoartrose. Então, a gente conseguiu trazer a coluna posterior para o seu lugar e aí a gente fez uma fixação da coluna posterior com uma placa de reconstrução acetabular e eu enxertei com enxerto estrutural aqui a coluna posterior. E a coluna anterior realmente estava bem íntegra ali na cirurgia, ele confirmou que a tomografia me disse. E esse fundo, então, eu aproveitei e enchi de enxerto moído lá. Enchi de enxerto moído. Então, como a gente planejou e conseguimos as 2 colunas acetabulares, o que eu pensei? Eu vou para uma cúpula não cimentada. Então, essa aqui foi a nossa primeira cirurgia. Eu coloquei essa cúpula não cimentada, só que, infelizmente, então esse aqui é a primeira radiografia, então o pós-operatório. Vocês devem imaginar que esse acetábulo demorou 5, 6 horas para fazer, foi uma cirurgia extremamente trabalhosa e difícil, a ponto de que na hora do fêmur, eu cimentei esse fêmur em vário, então aqui eu faço a minha culpa, que é um fêmur cimentado e ele está cimentado em vário.
Mas, enfim, eu fiquei satisfeito ali eu achei que a gente tinha conseguido melhorar o estoque ósseo desse paciente com 18 anos. E esse paciente, Ricom, evoluiu com instabilidade, Ricom. Como é que é ali a nossa... Existe sempre um desafio, né? Porque esses pacientes com a revisão da artroplastia, eles sempre têm uma chance maior de instabilidade, né, Ricom? Consegue identificar algum fator aqui que possa ter levado à instabilidade? Talvez a versão acetabular, né, que já é um pouco difícil até da gente, com essas reconstruções mais escabrosas, assim, vamos dizer, com enxerto, às vezes a gente perde um pouco a referência, né, do antecurvato, do acetábulo, ou trazer ele um pouco mais para a retroversão. Se a gente tem ou se a gente não tem rebordos posteriores, né, o liner com rebordo, sem rebordo, isso às vezes, na hora da cirurgia, às vezes engana um pouquinho. A gente perde completamente as referências, né, Ricom? Cristiano e Ricom, só cortando um pouquinho vocês, porque tem uma pergunta aqui do Paulo Brito, que eu acho que vem a calhar aqui com relação ao caso em questão também. Ele pergunta aqui, o componente acetabular é mais complexo que o femoral para identificar a instabilidade. Nesse caso, como vocês definem a instabilidade do componente acetabular após uma fratura? Quer começar respondendo aí? Como é que você define uma instabilidade após fratura? Não sei se eu entendi a pergunta. Será que ele está perguntando em relação ao posicionamento dos implantes? Eu acho que é em relação ao posicionamento, né? Instabilidade. Isso. Então, como é que eu faço? E essa é uma excelente pergunta, Paulo, porque realmente, pelo raio-x, a gente pode ter alguma ideia, e existem alguns índices de se medir, algumas elipses que se mede, mas, na realidade, como que eu gosto de fazer? Eu faço uma tomografia desse paciente, essa tomografia precisa englobar o joelho, tá? E aí, com o eixo transepicondilar do joelho, o radiologista vai e faz uma sobreposição dessa imagem com o fêmur. Então, essa parte você vai ver a anteversão do componente femoral, se ele está antevertido, neutro ou retrovertido. Do componente acetabular, eu gosto de ver se a parede dele está um pouquinho mais lateralizada, ou neutra, ou mesmo em retroversão. E a tomografia também pode nos dar essa medida com muito mais precisão do que o raio-x. Então, em resumo, faz tomografia e ela precisa englobar o joelho para você saber tanto do componente acetabular quanto do componente femoral. Não sei se o Ricom faz alguma coisa diferente, Edmilson. Assim, eu entendi a pergunta, e aí também, né, aquilo que você falou, cada um entende de uma forma, em relação a um afrouxamento. Acho que essa instabilidade seria em relação a um afrouxamento, porque o afrouxamento femoral é mais fácil da gente entender, em termos da radiografia, né? A gente olha, vê se ele afundou, se ele rodou, se tem linha de radiolucência. O acetábulo, às vezes, e principalmente se ele tiver com parafuso, ele pode estar com micromovimento e às vezes é difícil da gente diagnosticar num exame simples, né? As radiografias digitais hoje elas confundem um pouco a gente, formam um halo, né, ao redor do implante, que isso às vezes dá uma confusão, parece que está frouxo, não está frouxo, né? Então acho que a cintilografia ainda é um exame, se for mais tardia, o tipo de dor também, né? A imagem, se o parafuso tem parafusos, a gente chama de lei Pelé hoje em dia, né? Tem que ter parafuso, se não tem parafuso pode estar solto, enfim. O parafuso às vezes ele migra um pouquinho, radiografias anteriores você consegue identificar. Então, se você tiver, por isso que é importante a gente fazer uma série de radiografias ao longo do primeiro ano, principalmente, né? A minha rotina, eu faço uma com 15 dias, depois com 6 semanas, com 3 meses, 6 meses, e se for necessário, faço até com menos. Acho que por aí a gente consegue ver se o acetábulo teve alguma migração ou não. Isso eu supondo que a pergunta seja em relação ao afrouxamento. Se for em relação à instabilidade acho que é igual o Cristiano falou. Acho que a pergunta dele é com relação a quando tem fratura, né? Eu acho que nesse caso aqui, por exemplo, aqui tem fratura.
Quando você tem fratura que altera a anatomia da bacia, é complicado de responder para ele como a gente consegue definir por que está instável, né? Aí tem aqueles estudos de balanço pélvico, aquele equilíbrio sagital, aí vai longe esse tipo de pesquisa, né? Mas, assim, enfim, o Paulo, respondendo por mim, eu sempre assim procuro colocar o acetábulo, né, na maneira que eu estou posicionando ele deitado ali na mesa cirúrgica, né, eu tenho uma visão, né, de como eu colocaria o acetábulo normalmente, tá? Muitas vezes você coloca até um pouquinho mais antivertido em relação ao que você está presenciando ali de anatomia, porque não dá para seguir a anatomia correta do paciente, porque a anatomia está alterada. Se você seguir a anatomia, normalmente você vai colocar errado o acetábulo. Então, não sei se é essa a pergunta que você quis fazer, mas eu entendi que quando existe uma sequela de fratura ou aconteceu uma fratura, como naquele caso anterior que o Ricon acabou tendo que tirar pela barriga, né? Vamos continuar? Vamos continuar. Então, realmente, e tudo isso que vocês falaram, na verdade, ela é evidenciada aqui, vejam pela assimetria dos forames obturatórios, né? Então, realmente, provavelmente, esse caso, em 2016, nós não tínhamos, né, o recurso, mas eu faria o que o Edmilson mostrou na aula dele, que é a reconstrução 3D, mas não tenho dúvida nenhuma que eu faria isso, e assim a gente poderia programar melhor a nossa artroplastia. E aí, quando eu entrei para fazer a revisão, eu percebi que eu realmente tinha colocado essa minha cúpula acetabular a 0 de interversão. Então, ela estava, na verdade, retrovertida, ali uns 20, 25 a 30 graus de retroversão, e é por isso que esse paciente fazia as luxações posteriores de repetição. E aí a gente fez essa reconstrução aqui, que vocês podem criticar o quanto quiserem, eu também não gostei. Eu fiz uma cúpula, dessa vez, cimentada, e aí eu realmente achei que eu fiquei sem muita parede medial. Vocês veem que pode ser que a coluna posterior tenha consolidado a pseudoartrose, mas realmente medial ficou sem apoio. E esse paciente evoluiu, então, com a soltura do componente acetabular. Eu não sei nem se pode chamar de soltura, não sei se ele estava fixo alguma vez na vida, mas esse paciente voltou com dor novamente, com os parafusos ali da placa quebrados, e aí que eu comecei a pensar como resolver, comecei a perder cabelo e ganhar cabelo branco aqui. Se eu resolvia esse paciente em 1 ou 2 tempos, que tipo de acesso. E aí eu gostaria de convidá-los, se vocês quiserem deixar o quiz na tela, por favor, eu vou lendo enquanto as pessoas podem votar conosco, qual que seria a conduta para o caso agora, né, que você tem já uma falha, primeiro por instabilidade, depois uma soltura do componente acetabular e uma migração extremamente importante, né, e preocupante ali para a intrapélvica. Então, vota em número 1, quem acha que tem que ser uma revisão em 2 tempos, que se preocuparia com infecção e faria só um acesso posterior. Vota no número 2, pessoal, quem acha que a revisão também seria em 2 tempos, mas, por outro lado, faria uma dupla via para retirada do acesso do acetábulo pela frente, tá? Através de um acesso estopar, por exemplo. Se você acha que tem que fazer a revisão em 1 tempo só com acesso posterior, pode votar no 3. E na 4, a revisão em 2 tempos com dupla via, tá? Então vamos votar, porque daí eu quero comentar cada uma das opções e também quero mostrar para vocês o que a gente fez, né? Então 1, 2, 3 ou 4, vamos dar uns minutinhos para todo mundo poder participar. Se vocês quiserem também fazer mais perguntas, ou como o Paulo fez, o canal está lá aberto para todo mundo perguntar, discutir. Acho que dá para fechar o quiz, por favor. Agora a gente vai ler aqui, Edmilson, vou pedir para você me dar uma força aqui, por favor. O que o pessoal votou no quiz? A resposta é 28% revisão em 2 tempos, acesso posterior. 32% revisão em 2 tempos, dupla via para retirada do acetábulo. 32% revisão em 1 tempo, acesso posterior.
E 8% revisão em 2 tempos dupla via. Ótimo. O pessoal é meio agressivo aí, hein? Então temos um empate técnico. Exatamente. Um terço votou no primeiro, um terço no segundo, um terço no terceiro. Isso é muito legal. Vou comentar para vocês o que eu fiz e por que eu fiz. Então, na realidade, pessoal, o que eu acho? Eu achei meio temerário tirar essa cúpula acetabular por trás, justamente para a gente não fazer lesão vascular, tá? Então, aqui a gente partiu para uma angiotomo no planejamento pré-operatório, e vocês veem os vasos ilíacos aqui, ó, totalmente deslocados para a linha mediana, e aqui na imagem da direita, a flecha mostrando a íntima relação anatômica da prótese com os vasos ilíacos. Então, realmente, eu preferi fazer dupla via, tá? Não me senti à vontade de tirar esse acetábulo por trás. Na época, a gente não tinha ainda muita experiência no estopar, e aí eu chamei o cirurgião vascular do hospital, que várias aulas eu cito ele, o Cristiano Pinto, um cara muito experiente, e toda hora que eu preciso ele está junto comigo. Ele fez um acesso pararetal, a gente tirou esse acetábulo pela frente, e aí eu preferi fazer um espaçador para esse paciente. Então, só para deixar claro, fizemos acesso pararetal em decúbito dorsal, aí tiramos o acetábulo pela frente, intrapélvico, fechamos a incisão, viramos esse paciente que eu já tinha preparado em flop, e aí fizemos o acesso posterior para tirar o fêmur. E vocês estão vendo que a retirada do fêmur também não foi uma maravilha. A gente fez a osteotomia estendida e houve fragmentação do fragmento proximal, né, do fêmur proximal. Então, eu resolvi fazer esse espaçador, fui para casa, vamos fazer mais tomo, vamos esperar as culturas. E agora, pessoal, é a última pergunta do dia, da noite aqui para a turma responder. Como que se conduziria essa revisão agora, tá? Então, um acetábulo cimentado com enxerto, pode pôr o quiz na tela, por favor, e uma haste primária femoral, tá? Então, vocês acham que aquele defeito femoral não é tão importante, dá para resolver com uma haste primária. 2, você cimentaria um acetábulo, encheria de enxerto, e a haste femoral faria uma longa em monobloco. A opção 3 seria usar agora um reforço acetabular com anel de Buschneider, por exemplo, encher de enxerto e cimentar um acetábulo, e usar uma haste de revisão monobloco. A opção 4 é a mesma coisa no acetábulo, você faz um anel de revisão, um anel de reforço acetabular, enxerta, cimenta um acetábulo, só que você usa uma haste de revisão modular femoral, ou se você tem alguma outra opção, e se alguém quiser, inclusive, nos mandar ali no chat a outra opção, também a gente pode comentar. Tá? Então, vocês podem ter mais uns 20 segundos para votar. Então, basicamente, é o que você faz no acetábulo e o que você faz no fêmur, e aí a gente vai mostrar a solução que nós encontramos. Pode, por favor, acho que dá para encerrar o quiz, por favor. E agora a gente vai ler aqui as respostas. Olha só, 4% acetábulo cimentado com enxerto e haste primária femoral. Não sei como é que coloca uma haste primária aí com essa perda óssea, né? 4% acetábulo cimentado com enxerto e haste de revisão femoral monobloco. 8% anel de reforço, mais acetábulo cimentado, haste femoral monobloco. E, 72% anel de reforço acetabular, enxerto acetabular, acetábulo cimentado e haste femoral modular. E 12% outras opções aí que eu acho que não concordo com esse tipo de opções que foi colocado aí. Mas 72% colocaria o anel de reforço e acetábulo cimentado com haste de revisão femoral modular. Joia, obrigado, Edmilson. Eu acabei indo para essa opção mesmo, então eu fui com 70% do pessoal, eu votaria junto com 70%, como vocês votaram. Vocês te ajudaram, né, Cristiano? O pessoal me ajudou, né? Pessoal, ainda bem que vou pôr os casos que eu não operei ainda, vou meter aqui. Mas aí sim, aí eu acho que, não sei se foi uma falta de entendimento da lesão desde o começo, talvez mesmo tendo coluna anterior, era uma coluna anterior insuficiente, e aí nessa terceira revisão, o paciente já nessa época tinha uns 22 anos,
foi preso durante o espaçador, foi um caso daqueles de anedóticos mesmo. E aí a gente conseguiu, então, dessa vez, reconstruir com um anel de contenção acetabular, né, o Buchschneider, porque justamente nessa situação eu percebi que não existia nenhuma conexão entre a pelve inferior e a pelve superior, e o anel dá justamente essa conexão para que a gente enxerte, e aí então todos que vocês estão vendo ali é um enxerto moído. Eu usei 4 cabeças de fêmur, de banco de osso, para reconstruir esse acetábulo, e aí a gente cimentou uma cúpula acetabular já cimentada, então, no anel de Buchschneider. Essa foi então a reconstrução final. E aqui a nossa reconstrução femoral, que também não foi nada fácil, uma reconstrução complexa, havia muita fragmentação ali do trocante, mas assim a gente conseguiu ser claro, a gente conseguiu deixar o trocante numa boa posição. Claro que não é um fêmur absolutamente normal, você vê que o trocante está um pouco acendido em relação ao centro de rotação do quadril, mas eu acho que foi uma boa solução, e essa haste, por ser modular, me trouxe essa possibilidade de ganhar a partir do momento que você faz a parte distal, né, do corpo da haste distal, você ainda consegue trabalhar de formas diferentes com a parte proximal, em 3 diferentes alturas, além de 4 alturas do colo do fêmur. Então, com isso, a gente conseguiu um bom resultado, e ele está aí agora com 2 anos, voltou semana retrasada. O fêmur consolidou, ele consolidou tendo uma boa posição, e o acetábulo, há que se ver o que vai acontecer, se vai realmente preencher esse defeito ósseo dele. Por enquanto ele está firme e forte, então esse foi o meu primeiro caso que me tirou muitas noites aí de sono. Edmilson, tem uma pergunta, Edmilson? Tem algumas perguntas aqui. Bom, primeiro, uma das perguntas aqui, ela era a última, acho que você já respondeu, que eles perguntaram se tinha infectado esse caso, né? Tá com 2 anos, não infectou, né? Uma pergunta interessante aqui do Gustavo Pugina, que ele pergunta se os senhores fazem algum teste no intraoperatório para avaliar a estabilidade da prótese. Obviamente que cada um acho que faz de uma maneira diferente. Você quer começar, Ricon, falando como é que você faz o seu teste de estabilidade? Sim, claro. Eu uso, na grande maioria das vezes, o acesso em decúbito lateral, paciente em decúbito lateral, e um acesso de jardins modificado. Então, é um lateral, né? E o teste de estabilidade vai ser exatamente com o membro inferior em extensão, adução e rotação externa. E aí a gente consegue identificar se vai luxar anterior ou não, que é o nosso principal problema, né? Geralmente, em posterior, a gente faz o teste para posterior também, atrás do paciente, flexionando, igual se faz com via posterior. Eu fiz via posterior há muitos anos, e eu mudei da via posterior para a via anterolateral depois que eu comecei a fazer as bicontactos de revisão, principalmente, tive que me adaptar a isso, porque a fresagem para a gente fazer o canal da bicontact de revisão por via posterior, de vez em quando a gente tinha aquele problema que o Edmilson mostrou, que a fresa reta, ou a prótese reta, ela ia para anterior, para cortical anterior, e você fazendo por uma via ou decúbito dorsal, o supino, ou em lateral, ela entra um pouquinho diferente dentro do canal, parece que não, mas ela entra um pouco diferente. Então, eu mudei a via de acesso, e desde então a gente vem utilizando essa via. Basicamente é isso. Cristiano. Eu faço 100% das próteses em decúbito lateral, com acesso posterior. Então, o meu teste de estabilidade é primeiro em flexão de 100 graus, sem adução. Depois eu deixo na posição de dormir, então a gente faz uma adução aproximadamente 20, 30 graus e combina com uma rotação interna de 15. E depois nunca esquecer de fazer também o teste em extensão e rotação externa para a gente ver se está estável também anterior, porque apesar de você fazer acesso posterior, se você erra muito na anteversão, se faz uma anteversão exagerada do componente acetabular, essa prótese também pode luxar anterior, isso está bem descrito. Então, é flexão de 100 graus, posição de dormir,
aduso, roda interno 15 e extensão e rotação externa. Principalmente nos casos de fratura, né, de colo de fêmur, que você tem uma cápsula relaxada, ou a própria necrose vascular. Né? Quando é coxartrose é mais difícil, né, Cristiano? A cápsula já está mais endurecida, você faz o anterior, a cápsula posterior já está mais travada. Às vezes a gente tem que balancear também, soltar um pouco posterior para poder a gente ter a mobilidade, e aí o teste de estabilidade é fundamental. Ô, Ricão, tem outra pergunta aqui, eu acho que essa pergunta acho que é direcionada a você, porque quem falou da Lei Pelé aqui, você, vamos lá. Ricardo Basile, quer saber quantos parafusos... Basile, grande Basile, quanto tempo, meu amigo? Eu não te vejo. Muito tempo, desde as épocas de navegação do quadril. Vamos lá, então, quantos parafusos? Na verdade, assim, as próteses da Escolap, a gente, quando ia para a Alemanha lá fazer o treinamento, os professores sempre perguntavam: quantos parafusos você coloca? Aí, 2. Mas por que você coloca parafuso? Não, eu coloco parafuso porque tem um buraco lá do parafuso para a gente colocar. Os americanos sempre colocam parafuso, as próteses americanas são sempre na bula da prótese, vem para colocar parafuso e tal. Eu disse, mas a gente não coloca parafuso. Então a gente começou a treinar isso, e usando a navegação, o Plasma Cup, à época, ele tinha uma pega que sensivelmente a gente conseguia analisar se ele estava pego ou não, e dificilmente a gente usava parafuso. E depois eu comecei a receber muitos pacientes no meu consultório, e todos eles perguntavam se eu colocava parafuso ou não. E aí a gente falava, mas às vezes a gente coloca, às vezes não coloca. Não, porque precisa colocar, porque só viu o que aconteceu com o Pelé, não sei o quê. Então a gente ficava naquela discussão, de um ponto de vista bem tranquilo, né? E no Rio de Janeiro a gente acabou de... hoje em dia isso é muito comum, essa situação a gente chama de Lei Pelé, em alusão à Lei Pelé que existe no futebol, né? E ficou muito por aí. Né? Mas não existe uma Lei Pelé para isso. Eu geralmente uso 2 parafusos. Ô, Cristiana, agora já ficamos com um tempo meio reduzido aqui, são 21 horas e 18 minutos. Você tem aí mais alguns minutinhos para terminar mais um casinho aí. Você tem mais um, né? Vamos nessa. Uhum. Vamos lá? Então vamos lá. Aí a gente vai ter mais um caso aqui que vai provavelmente trazer uma outra mensagem. E também acho que, como esse primeiro caso, se a gente conseguir fazer essa mesma interatividade, ficou bem legal. O pessoal teve bastante pergunta. Gosto muito da Lei Pelé também, eu ponho ou 0 ou 2, nunca 1, hein? Lembrar disso. Mas essa paciente, então, uma paciente feminina, ela chegou com 80 anos lá no nosso consultório, e com essa história que tinha realizado uma artroplastia total do quadril em outro estado há 18 anos. E ela morava no outro estado, ela veio visitar a neta aqui em Curitiba, e aí ela apresentava dor há vários meses, né? Falou assim, eu estava com dor há muito tempo, mas não quis ir no médico. Fazia muito tempo que eu não faço esse raio-x que o meu médico mandou fazer anualmente, mas tem uns 8 anos que eu não faço. E aí ela piorou com 3 meses e ela tinha muita dor, objetivamente, quando ela caminhava. Então, as radiografias, acho que são o primeiro exame de screening, todo paciente com dor no quadril. Ricon, você pode comentar para nós o diagnóstico, a radiografia, o que você achou da prótese? A prótese, notadamente, ela afundou ou já foi colocada dessa forma, né? Não me lembro agora que eu estava... É que ela tinha muito tempo já, essa prótese, né? Então foi afundando, foi descendo ali, mas enfim, está fora ali. E está causando dor. Outro dia eu vi um webinar, e era um colega francês que ele colocava a meta, né, a metafisária da Escolap, e ele mostrou uns 2 casos que a meta estava para fora ali, né? Mas estava fixa e ele nada fez. Ele disse claramente, não vou tratar o raio-x, o paciente não tem dor, não tem nada, a pontinha da haste estava para fora, mas não estava causando nenhum dano, e assim ficou. Então, essa foi a posição dele, né? Então, assim, a prótese, a paciente tem dor, afundou, biomecanicamente está ruim, está fazendo um impacto ali isquiofemoral também, né? Notadamente o trocânter está lá em cima, não tem jeito, eu acho.
Acho que essa não tem como deixar igual o colega francês. Não tem. Tem que operar. Essa não tem. Tá bom, beleza. Essa tem que trocar. Uma das coisas, Edmilson, que eu queria que você me desse uma luz aqui, em relação ao acetábulo, porque, na verdade, esse acetábulo está fixo e eu não sei que prótese é essa, porque ela fez em outro estado, eu não conheço essa prótese. Como que você manejaria, assim, essa parte acetabular, sendo que ele está fixo, uma paciente com 80 anos, e, basicamente, a gente vai entrar para trocar o fêmur, que é o que precisa, e troca o acetábulo também, não troca? Tem alguma alternativa? Toda vez que você vai fazer uma revisão, você tem que entrar para a guerra, né? Porque, às vezes, os componentes podem não casar e você não ter aí dá a impressão que é um polietileno, né? Que é uma cerâmica polietileno, que a cabeça, se você olhar com detalhe, deve ser aquela Biolox forte, né? Que ela é meio transparente. A lúmina, né? A lúmina, né? A amarelinha. A amarelinha, né? Amarelinha. Eu entraria para trocar tudo aí, tá? Mesmo porque, como você ficou em dúvida, eu também ficaria em dúvida aí. Eu só sei que essa prótese aí, aparentemente, é uma policerâmica, né? Perfeito. Então, essa era uma prótese híbrida acho que era policerâmica, né? Então, eu realmente acho que na revisão, concordo muito com você, você tem que entrar com tudo. Apesar de parecer que esse acetábulo estava fixo, poderia ser que não estivesse. Mas estando fixo, e a gente não tinha o liner próprio para fazer a troca, aí eu optei por essa solução aqui, que foi manter o acetábulo, e aí eu cimentei um liner dentro desse acetábulo, porque quando eu fiz o teste intraoperatório, ele estava fixo. Então eu preferi não fazer ali a osteotomia ou usar algum tipo de explant, alguma coisa, preferi deixar o acetábulo e aí eu cimentei um acetábulo dentro. Por isso que a cabeça está um pouquinho mais para fora, como vocês conseguem ver. Vocês fariam... Eu acho que é uma boa solução, né? É uma solução que acaba simplificando ali a cirurgia do acetábulo, né? Vou voltar aqui para vocês. O Ricon, você faria a osteotomia aproveitando a fratura? Você tentaria tirar tudo por cima? Como que você planejaria o fêmur aqui? Eu já partiria direto para a osteotomia. Eu acho que a gente tentar tirar, não sei, na minha mão, né? Tentar tirar o cimento ali por cima, acho que fatalmente ia criar um falso trajeto ali maior do que já existia. E aproveitava ali o falso trajeto, já fazia a osteotomia. Eu não tenho nenhum receio de fazer a osteotomia. A gente uma vez teve uma discussão dessa num congresso já há alguns anos em relação a tamanho de osteotomia, de fazer uma osteotomia para você ter um tamanho ideal para colocar a tua haste de revisão. Mas eu sempre usei, sempre fui muito fã da Bicontact por causa dos bloqueios distais. Então a gente sempre dizia isso, olha, eu faço a osteotomia para tirar a prótese, o cimento com tranquilidade. Se eu tiver que fazer uma osteotomia um pouco maior e eu vou ter uma área boa de apisária para baixo, eu faço e coloco, ela vai ficar feia e põe bloqueio naquele momento. A gente espera consolidar e, como dizia o professor Volkmann, faz a load transfer, né? Você tira os bloqueios lá distais, aí a parte proximal vai começar a receber carga e vai involuir, vamos dizer, vai deixar de ter aquele stress shielding que acaba acontecendo quando você bota a haste distal com bloqueio. Então, assim, esses conceitos que eu venho seguindo desde aquela época que a gente começou a fazer isso, ano 2000, 2001, eu levei para frente e até hoje faz igual. Muito bem, eu concordo com você. Eu acho que, nesses casos, primeiro a cimentação, apesar da prótese estar afundada, tinha sido uma boa cimentação, que tinha um monte de cimento no canal. Muito cimento. Muito cimento. E assim, quando a gente tinha no começo ali um certo receio de fazer a osteotomia, a gente viu que você fica perdendo um tempo enorme para tentar tirar o cimento. Muitas vezes faz falso trajeto. E a osteotomia bem planejada, planejando qual é o tanto, assim, a distância do ápice do trocante que você faz a osteotomia, quanto de haste você precisa passar por ela, fazer as reciclagens. Esse aqui
quero salientar essa cerclagem de proteção aqui, também é bastante importante quando você faz osteotomia, na hora de você fresar distal. Acaba que, no fundo, você economiza tempo, você economiza sangue e você economiza complicação. Então, essa é uma solução que a gente encontrou para esse caso, porque a gente conseguiu tirar de forma muito tranquila o cimento, e quem faz osteotomia sabe que é tranquilo de tirar. E esse caso, diferente do que a votação lá no teu primeiro quiz, eu montei o fêmur proximal depois da prótese. Então, eu coloquei a prótese e depois eu cerclei toda a fêmur proximal. Eu tenho a impressão que, na maioria das vezes, eu faço isso mesmo. E você tem, às vezes, um gap maior ali, mas aí você enxerta isso também nas próteses de fixação distal. A gente sabe que não tem tanta importância, desde que o trocânter não acenda, que ele fique ali no lugar muito próximo ao centro de rotação. Meus amigos, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Uma perguntinha aqui, acho que ainda dá tempo de responder. O Ricardo Basile fala que nesse caso aí, se você não teria coragem de colocar um cimento no fêmur aí com haste curtinha, porque aparentemente parece que o cimento estava bem grudado, né? Legal. Eu acho que duas coisas, Basile. Primeiro que eu considero que esse fêmur é praticamente uma fratura, né? Então ele violou cortical, então é uma área de fraqueza, aqui onde eu estou mostrando, sem dúvida nenhuma é uma área de fraqueza, uma área de estresse, que se essa paciente continuar a pisar, creio que ela tenha uma chance grande de quebrar, de completar a fratura. Então eu preferi fazer o bypass mesmo com uma haste, já meio que tratando como uma fratura periprotética. E a outra coisa é que eu acho que esse fêmur também já está remodelando em varo. Então, se a gente pegar aqui o eixo, eu não tenho um raio-x dele inteiro, mas você vai perceber que esse fêmur já está indo para remodelação em varo, e eu acho que isso também seria praticamente uma contraindicação da gente não fazer a osteotomia e um bypass ali, pelo menos de 6 centímetros do sítio da osteotomia. E tem mais uma perguntinha aqui, que é do Paulo Brito, que ele diz aqui que nunca viu uma revisão, por isso ele não sabe como a gente tira o cimento sem quebrar o fêmur. Nesse caso aí, que ele já está vendo que tem uma perfuração e uma cortical fina. Eu posso responder um pouco para ele, para o Paulo? É que eu falo assim, que retirar cimento é uma arte, né? Se você quer manter, sem fazer osteotomia, retirar todo o cimento por cima, se você não tiver paciência, né, então faça a osteotomia controlada, né, como os casos que o Rincon e o Cristiano mostrou, porque aí você sabe onde você vai estar fazendo a fratura, a osteotomia em si, né? Eu, particularmente, eu não gosto de fazer essas osteotomias. Grande parte dos meus casos, vocês podem reparar que não tem tanta cerclagem por não compactuar muito com a osteotomia, tá? E a única coisa que eu faria crítica aos casos do Rincon e do Cristiano, que eles não gostam, eu vi que eles não gostam de colocar o parafuso de bloqueio. Eu acho que a gente tem que colocar, porque você se arrepende de não ter colocado, porque a grande parte dos casos acabam migrando, principalmente quando você tem essas osteotomias estendidas. No caso aí, você colocou 3 cerclagens, né? Então, ou seja, existe uma certa pressão aí para que essa haste desça, né? Eu acho que quando eu confio na estabilidade rotacional da aleta e esse paciente tem um istmo ainda competente, realmente eu tenho dúvida se eu coloco ou não os bloqueios distais. Nas hastes longas, que eu não mostrei caso de haste longa, mas aí sim, aí eu normalmente faço. Porque aí eu acho que você já usa a longa porque provavelmente o istmo está incompetente, são as Paprosky 3 ou 4. Pessoal, eu acho que estamos aqui chegando no final, já são 21 horas e 30 minutos. Tiago, acho que encerramos aqui o nosso webinar. Isso aí. Então, pessoal, muito obrigado aqui pela participação de todos, especialmente aqueles que fizeram perguntas. Obrigado, Rincon, pela paciência aí, ter disponibilizado o seu tempo, assim como o Cristiano aí, que
Os dois estão de parabéns. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Edmilson. Obrigado, Ricom. Obrigado, pessoal da Academia Escolar também. Prazer estar essa noite aqui com vocês. Até a próxima. Um abraço a todos. Obrigado aí pela paciência também. E pelas perguntas, que foram ótimas. Um abraço a todos. Obrigado. Em nome da Escolap Academia e da Bebral Brasil, agradeço aos especialistas que nos brindaram esta noite com ótimas palestras. Muito obrigada. Mais uma vez, pedimos gentilmente aos participantes que respondam a uma rápida pesquisa de satisfação para garantirem seu certificado de curso de hoje. Vale destacar que, em breve, disponibilizaremos a gravação deste webinar no canal da Bebral no YouTube. Uma boa noite a todos.